Faz sentido buscar sentido? Essa semana, ou no caso esses últimos 2, 3 meses, eu entrei no momento da minha vida que provavelmente você passou, talvez passe, ou talvez nunca passe, não sabemos, que é a tão famigerada busca, agora não só pelo autoconhecimento, mas a busca pelo sentido, né? Aqueles momentos que você dá uma pausa, que você conflita com o que você mesmo acredita, que você conflita com as suas repetições de hábitos, com as suas repetições de feitos, que você começa literalmente a questionar mais as coisas, né? E é óbvio que a gente não quer ser visto, ou pelo menos alguns não querem ser vistos, como filósofos, ou muitos acham que filosofia não tem seu valor. Eu discordo muito disso, mas... E eu entrei nesse limbo, né? É literalmente isso, eu entrei no limbo da busca pelo sentido. E, cara, é muito louco, né? Porque, assim, a gente tá no modo automático, quando a gente tá no modo automático, a gente, às vezes, vai deixando algumas coisas de lado, né? Como perguntas óbvias, né? Como o sentido da vida. E estudando, aprofundando, entendendo, não colapsando, não virando niilista, por mais que tenha certas tendências, você acaba percebendo que é uma pergunta que ela percorre toda a humanidade, né? E essa é uma maravilha, uma dádiva e uma tormenta pra gente, ser humano, né? Porque imagina se o cachorro tivesse que perguntar todos os dias o porquê que ele late, ou porquê que ele caça, porquê que ele protege, porquê que ele abana o rabo quando tá feliz. E ser humano, né? A gente tem uma dádiva muito linda, que é poder contemplar a nossa própria existência, que é a gente conseguir pensar, a gente conseguir simplesmente existir e entender que a gente existe, né? Que tem muita diferença entre existir e saber que existe, né? Vários animais no nosso, no nosso sistema, infelizmente, não sabem que existem, né? Eles só existem, não é o nosso caso. E por não ser o nosso caso, e a gente ser agraciado pelo dom, a dádiva de poder raciocinar, de poder pensar e de poder, acima de tudo, questionar, a gente acaba criando problemas para nós mesmos, né? Porque aí a gente quer respostas. E nem sempre a gente consegue ter respostas. E eu não quero que isso aqui acabe indo pro lado político, e eu nem quero que isso aqui acabe indo pro lado religioso. Não porque cada uma dessas coisas não tem a sua importância. Eu acho que a religião, a política, a ideologia, ela tem o seu papel, ela tem a sua obrigatoriedade e o seu papel. Mas eu não estou falando necessariamente sobre isso, porque eu acho que a gente, como indivíduo, acima de tudo, a gente não tem isso. Beleza. E aí, qual que é a viagem, né? Qual que é a viagem? Eu tô percorrendo todo o período da história da filosofia para poder entender, né? Obviamente, não aprofundar, porque eu não tenho ainda essa capacidade fundamental para a gente conseguir criar grandes debates profundos sobre, mas isso não impede que a gente, mesmo como seres mortais que buscam algum certo caminho da tal verdade, a gente acaba se esbarrando, né? E um desses caminhos é essa frase, é essa pergunta de qual é o meu sentido, né? Por que é que eu tô fazendo isso? Qual é o meu, entre muitas aspas aqui, eu não quero usar a palavra propósito, porque eu acho que propósito, a gente tem propósito, mas é diferente de você ser destinado para alguma coisa. E eu pesquisando muito, estudando muito, existem certas linhas de raciocínios filosóficos, né? Certas linhas de raciocínios filosóficos que a minha pessoa, o meu pensamento, o meu estado, ele tende a namorar mais, né? Ele tende a se associar mais. E aí, beleza, a gente tem os estoicos, né? Do estoicismo e tal. E eu sei que ele é muito utilizado para a galera empreendedora, pela galera do mercado, como uma coisa 100% boa. Obviamente que a gente não está aprofundando nada aqui, nenhuma corrente filosófica, né?
Mas eu acho que é muito cômodo quando qualquer ser humano utiliza uma pequena parte, um pequeno fragmento para favorecer um argumento que você quer fazer, né? Porque do mesmo jeito que eu poderia agora usar um argumento de uma frase de qualquer estoico como uma coisa boa, eu poderia usar uma outra frase que tornaria aquilo ruim. Então a gente também vai evitar, eu vou evitar usar esse tipo de coisa. Mas a questão é que, beleza, então eu beiro um pouco do estoicismo, eu beiro um pouco, talvez muito, do existencialismo. Eu tenho, querendo ou não, não que eu queira, mas, né, quase como um niilista, mas eu não quero, eu tenho a ciência de que eu não quero, então isso não me faz um niilista. E agora, recentemente, eu tenho me aprofundado cada vez mais com a filosofia do absurdo. E que talvez seja uma das poucas correntes filosóficas, não das poucas, né, mas que talvez me permita ter um entendimento de verdade, né, de aceitar que a nossa vida, o nosso objetivo nessa face da Terra, além, obviamente, de viver, de prestar o bem, de ser ético, de ser moral, de ter honra e justiça, é entender que o mundo é um absurdo, cara. E é isso, é um verdadeiro absurdo. Eu tô falando isso porque é muito angustiante você buscar uma resposta e você não ter uma resposta. Você não tem uma resposta. Tipo, traz uma certa agonia, né? E não é uma agonia que é só minha, é uma agonia que vem carregada dos primórdios, antes mesmo do nascimento de Cristo. Então, assim, é uma agonia do nosso próprio ato de existir, né? A gente, como ser humano que existe, em algum momento carrega essa angústia da liberdade, porque isso tudo, no final das contas, é a liberdade. A gente tem essa agonia da liberdade e a gente tem, em algum momento, essa revolta que a gente quebra esse ciclo e se questiona, né? E pergunta o porquê que eu faço isso todo santo dia, o porquê que eu faço aquilo. E aí a gente tem, obviamente, graças ao desenvolvimento da humanidade, a gente hoje tem a psicologia para poder ajudar a gente a entender muitos dos nossos problemas. Mas a gente ainda tem também a tal da filosofia para ajudar a gente a questionar, né? E a pensar muito sobre as coisas. Mas esse vídeo não tá fazendo sentido nada com nada, né? E essa é a prova de o início desse vídeo, né? Que eu abri esse vídeo perguntando se faz sentido buscar sentido. E eu começo a entender que é muito mais fácil aceitar um sentido criado, terceirizado e criado, do que você realmente entrar nesse limbo de buscar um sentido, sabe? Eu tô cada vez mais inclinado de que talvez o sentido que você busque seja muito mais próximo daquilo que você realmente dá como sentido, né? Você dá como valor. Tipo, eu vou fazer isso porque isso tem um sentido pra mim. Eu vou fazer aquilo porque aquilo tem um sentido pra mim. E saber que esse valor e aquele sentido, ele pode ser temporário. Ele é um sentido que ele tem um ciclo de vida, né? Ele tem começo, meio e fim. E enquanto esse ciclo de vida desse sentido, daquela coisa que você fez existir, e isso for bom, então você agiu de acordo com uma coisa boa, né? Você agiu de acordo com um propósito, entre muitas aspas, que você determinou a criar. Porque no final das contas, cara, eu tô cada vez mais tendendo a acreditar que é muito improvável de que o ser humano, a gente tem assim e agora eu sei que eu vou bater de frente com a corrente filosófica da religião, mas é muito difícil imaginar que cada um tem um destino pré-determinado, sabe? Porque se a gente abrir essa thread, a gente vai ter que ir pra Matrix. Aí se a gente for pra Matrix, aí a gente vai começar a falar de coisas que eu gosto. E vocês não estão preparados ainda para ouvir esse tipo de conversa comigo. Ainda não, mas a gente vai conversar sobre o período da humanidade pós-apocalíptico. A gente vai conversar sobre o pós-modernismo. A gente vai estudar e falar sobre quase que um cyberpunk.
e como o nosso universo vai se desenvolver após as máquinas. Mas, falando ainda sobre esse ponto de hoje, e de novo, talvez esse vídeo seja o vídeo mais viajado do canal até agora, eu quero saber de você, cara. Eu quero saber de você, eu quero saber de você. Eu quero saber de você. Quais são as perguntas que inquietam o seu ser, né? Não aquelas perguntas tipo, como que eu faço isso? No sentido, como é que eu monto uma cadeira do IKEA? Como que eu compro uma coisa no Mercado Livre? Não estou fazendo esse tipo de pergunta, né? Obviamente, não no que tange a utilidade. Mas as perguntas que envolvem o nosso ser, a nossa existência. Quais das perguntas existenciais vocês já chegaram a fazer e quais foram as próprias conclusões de vocês? E o que é que isso acarretou na cabeça e na vida de vocês? Eu tenho muita coisa para falar, mas esse vídeo eu só quero que fique assim mesmo. Eu quero que esse vídeo seja confuso, porque esse é o nível. Não é que é complexo, não. Ele é confuso mesmo. É só confuso. Ele não é para ser nem complexo. Ele é confuso, tá? Mas é isso. O vídeo de hoje é esse. E essa confusão.